E paz, amém? Vocês estão bem? Estão felizes? Eu também estou. Vamos orar, amém? Amém. Paizinho, nós te entregamos, Senhor, esse momento a Ti, essa noite a Ti. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que venha fazer como você quer. Que eu venha falar aquilo que você quer dizer ao Teu povo nessa noite, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, ouvidos atentos, corações sensíveis, Senhor, a tudo que vai ser dito. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Tiago. Quero começar com a leitura desse. Só um minutinho, viu, gente? Amém. Tiago 1, 2, amém? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Podemos ler? Aleluia. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? E eu quero ler em outra versão, só para ajudar a comunicação, eu estou na NVI. Aí agora eu vou ler em outra versão, mas é só para complementar, amém? Vou ler aqui só para o... Aleluia, Deus é bom. Eu queria saber se vocês têm aí uma versão que diz, quando cairdes. Alguém tem? Amém. Essa. Pode continuar, por favor. Amém. Aleluia. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Por que eu quis essa versão? Porque tem exatamente essa expressão. Quando cairdes. Vocês percebem que ele não diz se você cair. Não é uma condição. Ele fala que é algo que vai acontecer. Ele diz quando cairdes. Deixa eu continuar. Em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, todos nós aqui, em algum momento, nós vamos cair. Nós vamos cair. Amém? É algo, ou a gente já caiu. Ou você já caiu, ou você pode cair. Amém? Todos nós enfrentamos quedas. Seja você que provoca essa queda, ou seja que por algum motivo, por algo que alguém fez, não sei, por algum motivo, você se sentiu assim. Você se sentiu no chão. Você se sentiu caído. Amém? E sabe, queridos, que a gente não tem que se conformar com a queda. Muitas vezes a gente cai, né? Só que nós não temos que nos conformar em estar no chão. Nós temos que nos erguer. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Sobre levantar.
sobre se erguer. Amém? Independente do cenário, independente do que aconteceu, nós precisamos estar em pé. Em pé. Você percebe que quando o Senhor ele realizava milagres, ele não dizia, eu vou te levantar. Ele dizia, levante-se. Então era uma atitude que partia de quem estava sendo curado. Né? Existia o poder do Espírito Santo ali e o cara se levantava. E o aleijado se erguia. Então existe uma posição em Deus e uma atitude, uma decisão no Senhor para a gente estar em pé. Para o Senhor dizer, levante-se. E a gente se erguer. Amém? Então nós não podemos nos conformar com a queda. Por quê? Porque nesse versículo também diz, olha só. Pois vocês sabem que a prova produz, que a prova da sua fé produz perseverança. E aí ele vai acrescentando, né? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Íntegros. Vocês sabem o que é um arroz integral? Um arroz integral é que não falta nenhum nutriente. Um leite integral é um leite que tem nata, é um leite que é íntegro. Ele é completo. Tá entendendo? Então, o que é isso? Ele quer que nós sejamos completos nele. Ele quer que nós sejamos íntegros nele. Agora, em uma situação de queda, a gente não consegue. Nós temos que nos erguer. Amém? Sem lhe faltar coisa alguma. E perceba como ele é redundante, né? Porque ele já disse que é íntegro e depois ele repete. Sem faltar coisa alguma. Então, se o Senhor ele deseja isso para a nossa vida, nós precisamos desejar também isso para a nossa vida. Amém? E você pode dizer, ela teve uma frase que dizia assim, eu estudando, sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. E aí você pode dizer, mas Raquel, fracasso em fracasso, cadê o sucesso? E se você pesquisar em qualquer plataforma, você vai ver que o maior medo das pessoas é de fracassar. Na lista, no ranking, de maior. Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de rã. Mas o maior medo das pessoas, em uma pesquisa, isso é um dado estatístico, é o medo de fracassar. É o medo de não ter sucesso na vida. Amém? Então, na verdade, na verdade é uma coisa que a gente sempre faz. A gente fracassa em algo. Mas o fato de a gente fracassar algumas vezes não quer dizer que nós somos fracassados. Porque nós não estamos em busca da vitória. Nós já estamos na vitória. Amém? A gente não está aqui procurando algo. Ah, mas quando eu me formar? Ah, mas quando eu me casar? Ah, mas quando eu tiver um filho? Ah, quando eu chegar lá? Chega onde? Você já está na vitória. Eu e você já estamos na vitória. Então, quando essa consciência cai no nosso coração, nós não permanecemos no chão. Sabe o poder do Espírito Santo agir em nós para que, assim como aqueles paralíticos se levantar, o Jesus diz assim, levante-se, e eles erguem-se. É com essa convicção de que nós já somos vitoriosos que a gente se ergue. Amém? Então, não tenha medo de fracassar. A gente não precisa ter medo de fracassar. Até hoje eu tenho esse problema. Eu tenho muito medo em coisa da escola. Eu tenho muito medo de fracassar. Porque eu me dedico muito. Aí na hora eu fico tão nervosa com medo de errar que eu acabo errando. E no final eu fico frustrada porque não obtive a nota que
Eu esperava. Lucas briga comigo direto. Amém? Mas é porque existe um medo. O ser humano, ele é assim. Ele quer ser assertivo sempre. Né? Nós não podemos permanecer com isso. Amém? Você está entendendo? Vamos lá para 2 Timóteo. Segunda Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Amém? Posso ler? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Ele já nos deu. E aí você pode estar argumentando aí, mas Raquel, você não sabe o que eu fiz. Raquel, você não sabe o que eu passei. Você não sabe quem me derrubou. Você não sabe por que eu estou aqui. Mas eu quero te dizer e me dizer que Ele já nos deu. Nós já temos. Nós já temos as armas e nós já temos o poder, a energia do Senhor para nos levantar. Amém? Ele já te deu. Já está em você. O que é que está em você, querido? Ele não lhe deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quem é equilibrado? Cai. Você já viu? Eu, quando era mais adolescente, era muito desengonçada. Eu era totalmente desequilibrada. Eu não sabia nem andar quando eu era mais novinha. E as meninas riam demais de mim. Eu caía muito, eu era muito desengonçada. Ainda sou um pouquinho mais, melhorei mais. Amém? Eu não tinha equilíbrio, eu caía muito. As minhas pernas eram cheias de ferida. Daniel ri de mim até hoje. Amém? Porque eu digo que a hora que eu estava sem a ferida, eu me achava perfeita. Porque eu caía muito. Eu só vivia no chão. Mas eu me levantava, porque criança que parece que gosta de cair, né? Eu caía, eu me levantava, eu caía de novo. Eu me levantava na maior gargalhada. Nem chorava. Amém? Mas Ele nos deu equilíbrio. Equilíbrio. Então, na hora que o vento balança, que a tempestade vem, nós temos equilíbrio. Pode voar algumas telhas de cima da casa? Pode. Pode balançar um pouquinho? Também pode. Mas nós estamos firmes no Senhor. E se porventura nós cairmos, Ele nos deu outra coisa. Ele nos deu poder, amor. E o amor, Ele tudo constrói. Você lembra lá de 1 Coríntios? Que Ele constrói. Amém? E eu creio que nessa noite o Senhor está construindo coisas dentro de você. Porque Ele é o próprio amor. Então Ele está fazendo uma grande construção. Ele está tirando tudo que não presta do seu coração e Ele está construindo. Ele quer fazer uma obra muito grande na sua vida. Mas você precisa tomar uma atitude de se erguer. Amém? De se erguer. Amém? Aleluia. Porque o fracasso, gente, ele não é o fim. O fracasso não é o fim. Você for olhar a vida de José, por exemplo. Você olha o cenário, vai dar tudo errado. O José do Egito, eu estou falando, amém? O cara, quando pensa que está bem, cai de novo e derrubam ele de novo e ele se ergue de novo. E ele cai de novo. E se ele tivesse parado? Quando jogaram ele como escravo? E se ele tivesse parado quando soltaram ele na prisão? Se ele tivesse parado na queda, ele não teria desfrutado do que o Senhor tinha para ele. Amém? Ele não tinha desfrutado do sucesso.
e das recompensas que o Senhor tem para ele. Porque nós somos vitoriosos. É certo que a gente é vitorioso, mas tem processos que a gente para alcançar as recompensas do Senhor. E se a gente perseverar, a gente vai enfrentar todos esses fracassos e chegar a um sucesso. Sabe, queridos, eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho certeza que meu futuro, ele é lindo. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque eu sei a quem eu sirvo. E não é por causa do natural, não é pela pessoa que eu sou. É porque eu reconheço o Deus que eu tenho. Então eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho certeza que o meu futuro no Senhor é grandioso. E sabe, quando a gente vive nessa convicção, quando a gente está no estado de queda, a gente lembra, não é aqui, não foi aqui que o Senhor me chamou para estar. E por mais que a gente chore uma noite, por mais que a gente fique triste num momento, a gente lembra de quem é o nosso Deus. Sabe, porque Jesus, ele também, ele sentiu dores. Ele parou e ele chorou e ele suou sangue. E ele disse, Senhor, se possível, afaste de mim. Mas ele não ficou na queda. Ele disse, não, eu vou cumprir a vontade do meu Pai. Porque ele confiava que independente do cenário, ele sabia, ele tinha convicção quem era o Pai dele. Amém? Então, porque nós temos convicção de quem é o nosso Pai, nós sabemos que o nosso futuro já é um sucesso. Diga assim, o meu futuro já é um sucesso. Diga com mais convicção, o meu futuro já é um sucesso. Amém? Aleluia. Nós erramos quando se preocupamos com o que os outros pensam, em vez de aprender com o fracasso. Sabe que muitas vezes a gente tem muitas pessoas que ficam nessa situação? Mas e se eu me erguer? Mas e se eu me levantar? As pessoas sabem o que eu fiz. E aí, em vez de aprender com que tudo o que aconteceu, preferem ficar só na vergonha. E o Senhor, ele não é um Deus que nos envergonha. Amém? Então aprenda. É muito bom, não é inevitável, a gente erra muito e a gente aprende com nossos erros. É muito bom aprender com os erros dos outros, né? A gente observar é até melhor. A gente aprender com os erros dos outros. Inclusive, eu quero até indicar uma série do YouTube que Israel Subirá, o filho de Luciano Subirá, ele fez. Que é grandioso. Deixa eu só beber água. É uma série chamada Vacilos. E aí ele conta várias histórias da Bíblia de pessoas que erraram. Porque aí ele acredita que a gente observando aqueles vacilos, até Luciano Subirá às vezes participa, a gente não precisa errar, cometer o mesmo erro para ter que aprender. Amém? Mas a gente também aprende com os nossos. Porque muitas vezes eu erro, você erra. Se você não erra, vamos bater um papo, né? Para você me ensinar como é que você faz. Mas eu erro. Amém? E é muito bom a gente aprender. Mas a gente não pode ficar com vergonha, tímidos, diante das pessoas, do que vão pensar. Sabe, gente? Não pensa nisso. Pensa no que o Senhor vai pensar ao teu respeito. Amém? Amém? Porque o fracasso é algo que a gente pode atolar e ficar só nele. A gente pode considerar ele como uma grande poça de areia molhada que a gente vai só atolando e não consegue se levantar. Ou a gente também pode ver o fracasso como uma pista de lançamento. Amém? Eu estou aqui, mas eu vou me erguer. Eu aprendi aqui, eu caí aqui, mas agora eu me levanto. E nessa posição eu não volto mais.
E se eu voltar a essa posição, eu tenho certeza que eu vou me erguer de novo. Amém? Porque a gente não pode se conformar. E eu não encontro outra palavra para dizer. É isso mesmo. Ficar naquele lugar de conforto. Amém? Ficar naquele lugar agradável, porque às vezes a gente se acostuma com isso. Muitas pessoas, elas estão acostumadas a estar no chão. E para elas, até quando a gente diz uma palavra de ânimo, é incômodo. Dói muito. Porque se erguer para elas é algo muito difícil. Então não deixe, nunca. Eu sei que não tem pessoas assim no nosso meio, mas não deixe nunca você estar em uma posição de caído. Amém? Quando eu penso em uma pessoa caída, às vezes eu penso até em uma pessoa doente. Né? Não esteja. Permita ser curado pelo Senhor. Amém? Amém. Vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 1. Agora a gente vai aprender com Jesus. Amém? No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. O que é que o anjo diz? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Veja que aqui existiam duas condições em que Jesus estava. E nessa condição, talvez ele esteja em um estado de queda. Mas ele não permaneceu aí, gente. Ele ressuscitou. Então, por que aquelas mulheres estavam buscando entre os mortos aquele que vive, aquele que já era vitorioso? E isso, gente, foi para que a gente tivesse vida, para que o seu casamento tivesse vida, para que seus filhos tivessem vida. Sabe, foi para isso. Ele desceu para que a gente subisse. Foi por mim, foi por você. Você pode dizer isso, que foi por mim. Foi por mim, sabe? A gente às vezes não tem tanta consciência disso. Foi por mim e foi por você aquele sacrifício. Ele já tinha tudo. Ele era perfeito, ele era sem mácula, mas ele decidiu. Ele não foi forçado, ele decidiu. Ele disse: eu quero, Senhor, a sua vontade. E se for para morrer, eu morro. Porque eu tenho certeza de quem é você. E nisso, ele nos dá a vida. Se eu estou aqui, se você está aqui ouvindo sobre ele, é tudo por causa dele. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus?
Foi por você, irmão. Então não é numa situação de queda, numa situação de dor que o Senhor ele quer te ver, não. Não é numa situação de desânimo, de depressão. Não é isso que Ele quer para a sua vida, não. Nunca foi. Então levante-se pelo poder do Espírito Santo. Erga aquilo que está caído dentro de você. Aquilo que você não acreditava mais. Os sonhos que estavam adormecidos dentro de você. Hoje é noite de se levantar com ousadia. Com ousadia, sabe que às vezes a gente precisa ser radical com o diabo? Muito radical, porque ele é muito radical também, ele é amostrado. Então a gente precisa levantar e dizer quem é o nosso Deus. Amém? Então erga-se. Erga-se. Amém? Aleluia. Aleluia. Existe ousadia dentro de você. Não se conforma, não se conforma. Sabe, o diabo, ele é tão astuto. E às vezes é tão sutil a forma que ele age. Então não dê brecha. Não dê brecha. Não dê brecha ao diabo. E não permaneça nisso. E não se conforme com o cenário. Sabe, não fica agarrando e sair para você. Ah, mas coitadinho de mim. Ah, mas eu. Ah, mas eu. Ah, bichinha de mim. Bichinho do diabo. Você vive na vitória. Amém? Você já está na vitória, queridos. E isso não é para te animar, não. Anima. Anima, é inevitável. Mas não é para isso. É para que realmente você se agarre às verdades da palavra. Eu e você nos agarremos na verdade da palavra. E vivamos uma vida de triunfo. Que foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos escolheu. Para vivermos triunfando. Sabe, não está escrito que vai ver a diferença entre quem serve e o que não serve. É para isso. É para isso, é para transbordar mesmo. Porque o nosso Deus, ele nos faz transbordar. O nosso Deus, ele não é limitado. Não é só nessa área que o nosso Deus age, ele quer agir no todo. Amém? Então não fica com dó de você, não. Não fica com dó da tua história, não, triste, não. Não fica. Não fica. Não olha para o teu passado, não. Sabe? É isso mesmo que o diabo quer que você faça. Porque o diabo, sim. Ele quer que você acredite que você é um coitado. Que esse senso de autopiedade venha demais, tá entendendo? É ele quem quer. Então não dê legalidade. Cuidado com as astúcias de Satanás. Amém? Eu trouxe um exemplo bíblico de uma pessoa que vocês não conhecem. Brincadeira. Davi. Quem não conhece Davi? Todo mundo, né? Que é muito impactante a história desse homem. Às vezes a gente para só no Davi e Golias, né? Mas é poderoso. É escandaloso também. Mas eu quero trazer, porque uma coisa que eu observo em Davi é a capacidade de se erguer. Era um homem que ele foi um homem considerado segundo o coração de Deus. Mas Davi caiu muito. Davi caiu em tristeza. Davi caiu no pecado mesmo, na tentação mesmo. Davi ele foi omisso na criação dos filhos. Isso é uma queda também. Mas Davi, ele não se conformou em estar no chão em nenhum momento. Amém? Davi, quando ele era... Você já deve ter ouvido que quando ele era jovem, ele sempre teve muito zelo pelo seu pai. Ele
era um ajudante do seu pai, né? Ele cuidava das ovelhas, e aí ele matou Golias, ganhou a mão da filha de Saul, da preferida da época, da filha do rei, ele ganhou. Amém? E ele foi ungido rei. Amém? E vamos lá para 2 Samuel. Eu não quero ler tudo não, senão vai ser muito tempo. Mas o que eu conseguir ler, eu vou te inspirar a ler essa história em casa, porque é bem legal que você leia, para aprender com os vacilos de Davi também. Amém? Deixa eu ver aqui, porque eu nem marquei, mas eu acho. Amém. Davi, ele cometeu adultério. E essa foi uma das quedas de Davi. Amém? Lá em 2 Samuel 11, você vai ver. Eu vou ler rapidamente. Eu vou ler a partir do versículo 2. Você abriu 2 Samuel 11? Amém? Vou ler a partir do versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disse-lhe, é Batseba, de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou o recado a Davi, dizendo que estava grávida. Então foi aí que Davi ele cometeu um pecado. Ele adulterou. Amém? E aí, como se não bastasse o homem já ter feito isso, vamos lá para o versículo 10. Amém? Quando informaram a Davi que Urias era o esposo de Batseba, amém? Quando informaram que Urias não tinham ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousaram em tendas. O senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida, que não farei uma coisa dessa. Ai, meu Deus, o bicho ainda estava com boa vontade de estar ali, né? Oh, Deus. Aí, vamos lá. Então Davi disse, fique aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Ele queria matar o homem. Amém? Por medo de escândalo, né? A mulher estava grávida e aí ele disse, eu vou matar ele. Colocou ele como linha de frente para que ele fosse o primeiro atingido. Amém? E aí o que aconteceu? Ele matou o homem. Vamos lá para o 27 para ver o que Deus achou dessa história. Amém? 26. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Amém? E desagradar ao Senhor é uma queda. Amém? Você fracassa quando você desagrada ao Senhor. Então, Davi, nesse momento, ele cometeu já um escândalo. Adultério, ainda mandou matar o esposo. Amém? Então, vamos lá. E Deus não ficou satisfeito com isso e mandou que avisasse a Davi. Vamos lá para o 12, que aí vem Natã. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade.
Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que haviam comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante e a cordeira que pertencia ao pobre. Eu achei isso tão forte. Aí ele diz, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse, Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E aí Natã disse, você é esse homem. Vocês entenderam aqui a história? Existia um homem rico e um pobre, e aí Natã, ele era profeta, e ele montando o cenário, né? Antes de dizer o que o Senhor tinha mandado falar. Existia um homem rico e um pobre. E um homem rico, ele tinha tudo. E aí chega esse homem pobre, e o pobre só tinha uma cordeirinha, que ele amava, que ele cuidava muito. E aí ele compara Urias a esse homem pobre, né? Que só tinha sua esposa. Era o que ele tinha. E aí, o que é que ele faz? Em vez de ele, o homem rico, sacrificar para um banquete um dos seus cordeiros do seu rebanho, ele pega a cordeirinha do pobre e sacrifica. E aí Davi achou um absurdo. E em seguida Natã disse, esse homem é você. Porque quando a gente vai se levantar, a gente escuta coisa também que a gente não quer ouvir. Amém? Às vezes a gente escuta coisa que é desagradável. Mas isso é parte do processo de se erguer. Amém? Disse Natã, vamos continuar rapidinho. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dê-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dê-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe tinha dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. E aqui o Senhor ele diz quais seriam as consequências do que aconteceu. Porque existe uma coisa que infelizmente é inevitável. É a colheita. Amém? Então existia, apesar de Davi ele se erguer posteriormente, ainda existia algumas coisas para ele colher. Porque ele tinha plantado, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nas nossas atitudes. Porque a coisa boa que ele plantou na adolescência, de ser um bom filho, de ser temente ao Senhor, ainda estava de pé para ele colher. Mas isso também estava. Amém? Então ele ia colher. Vamos ver o que é que ia ser aqui. Versículo 13, amém? Não durma não, leiam aí a Bíblia, a história. Então, Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então, aí o bebê que estava no ventre de Batseba, né, que nasceu, né, ele ia falecer. E aí vamos para o 15, amém? Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu?
Então, Davi, ele estava desolado, ele estava chorando, ele não estava comendo, ele estava com a alma amargurada. Porque tudo que ele tinha feito, ele ainda ia perder o filho dele. Então, ele chorou, e aí os servos disseram, não, a gente só fez dizer a ele que o menino estava doente, ele está nesse estado. Imagine quando a gente disser que a criança morreu. E aí Davi, ele percebe, eu vou parafrasear, amém? Depois a gente volta. Ele percebe que o pessoal está comentando. E aí ele diz, a criança morreu? E eles respondem que sim. Aí vamos ver como Davi reagiu, amém? Lá no 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E, voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Vocês lembram que eu disse que ele tinha uma capacidade de se erguer muito grande, né? Então ele estava ali, quando ele recebeu a pior notícia, ele se ergueu. Ele se levantou. E aí diz assim, no 21. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, deitou-se com ela e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Amém? Então Davi, ele teve essa capacidade de, diante da pior notícia, de um coração que ele era um homem, gente, que quando ele pecava, e aí se você quiser ler o Salmo 51, fala muito do coração dele. Arrependido, prostrado ao Senhor, humilde, porque a gente precisa ter humildade quando a gente vai se erguer. Sabe, ele conhecia quem ele era, e ele conhecia quem era o Senhor. Então ele se prostrava com muita coragem diante de Deus. E aí quando ele soube dessa pior notícia, que era perder o filho, ele se ergueu. Ele se levantou, ele disse, Senhor, eu pedi. E aí muita gente às vezes pode ver como uma frieza, mas eu não vejo assim. Eu vejo como uma confiança. Ele disse, eu chorei, eu jejuei. Ele talvez tenha até pedido ao Senhor. Mas se o Senhor quis, isso é o melhor. Então eu vou me levantar, eu vou me erguer. E ele faz mais o quê? Ele adorou ao Senhor. Ele entrou em adoração nesse momento. Amém? E aí ainda tem tantas coisas que acontecem, gente. Que é bem, assim, como é que é a palavra? Escandalosa mesmo na família dele. Né? Que aí tem o caso dos filhos dele, de Tamar, de Aminon. Depois você lê a história que se cumpre tudo o que Natan falou, de consequências. Amém? Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, Davi ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque existia humildade e existia certeza de quem era o Senhor. Vamos lá para Salmo 51 para a gente ver o coração de Davi. Amém? Amém? Você achou? Ele diz assim, vamos lá para o 3, amém? Eu não vou ler todo não. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Amém? Vai lá para o 10, amém?
Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulsas da tua presença, nem me tires o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. E olha a oração que Davi faz ainda. Ó. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Livra-me da culpa. Porque ele sabe que a culpa pode parar ele. Então ele pede ao Senhor, Senhor, livra-me da culpa. É como se ele dissesse assim, Senhor, faça com que eu esqueça. Faça com que eu aprenda. E com que eu tire isso. Que o meu passado não me doa mais. Que os meus erros não me doam mais. É esse o pedido que Davi faz ao Senhor. Amém? Porque a culpa pode, sim, nos paralisar. E depois a gente vai falar mais sobre isso. Amém? Vamos lá para Mateus 7, no versículo 24. Você está aqui ainda? Amém, glória a Deus. Depois você dá mais uma lida na história de Davi, amém? É precioso demais, o que você aprende bastante. Onde é que eu estou, Senhor? É Mateus no capítulo 7, amém? E aqui eu vou te dar uma instrução para que o Senhor nos dá uma instrução para que a gente não caia. Amém? Ele vai aqui nos ensinar como evitar essas quedas. 7:24. Você está lá? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então essa é a instrução que o Senhor nos dá. É para que nossa vida ela esteja bem fundamentada na palavra, na prática da palavra. Ele enfatiza isso. Amém? Porque quando a gente pratica a palavra, nós estamos fundamentando a nossa casa. Então o risco de uma casa cair diante de cenários é bem pequeno. Amém? A capacidade da gente se erguer talvez seja até mais fácil. Amém? Então vamos só continuar aqui. Lá em Romanos 8, e aí é onde eu volto. Romanos 8. No versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para o que estão em... Você está em Cristo Jesus? Amém. Então vamos falar de você aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não há culpa, não há condenação. Então se livra da culpa, porque até como eu já falei, que Davi, ele pedia para ser livre daquilo, livre da culpa. Ele queria esquecer aquilo que ele tinha feito, ele não queria se sentir culpado. E agora, gente, nós estamos em aonde? Em Cristo Jesus. Davi nem estava. Nós estamos na nova aliança. E não há condenação. Não há condenação. Não há culpa que te pare. Não há sentença de Satanás que te pare. Porque já foi rasgado, já foi
já foi pago pelo Senhor. Quem? Jesus. Lembra que eu disse a você que foi por você? Então foi para isso também. Foi para que a culpa ela fosse extinta de você. Não se sinta culpado pelo que você fez. Não se sinta culpado pela tentação. Sabe, o Senhor, quando ele falava, vai e não peques mais. Só que no contexto daquilo, era com tanto amor. Porque ele esquece. Ele dá aquele conselho de vá e não peques mais, com tanto amor. Que para mim, eu lendo, é como se ele tivesse esquecido e tivesse dando uma nova oportunidade, uma nova vida. E aconselhando que fizesse tudo diferente. Mas não existe culpa diante de Jesus. Amém? Aleluia. Então não se sinta confortável com a culpa. Uma vez eu ouvi que a culpa, às vezes, era como um sapato velho. Um vestido. Todo mundo tem, principalmente mulher. Tem um vestido que é feio, mas que a gente gosta de estar. Porque está o quê? Confortável. E a gente não empresta nem dá fim. Porque é confortável. E muitas vezes essa roupa confortável que a gente veste é a culpa. Fica tão confortável, a gente está ali, que a gente nem quer dar fim. Amém? Então tenham cuidado. Amém? Porque, por exemplo, uma pessoa que a gente pode ver que Jesus ele não tratou com... Nem ele se sentiu envergonhado, mas o Senhor ele conseguiu mostrar para ele que não existia culpa. Foi Pedro, né? Pedro ele negou Jesus 3 vezes. E aí, meu amigo, foi pesado. Porque no cenário que Jesus ele estava, né? De crucificação, o cara vem e nega ele 3 vezes. Amém? Mas Jesus, ele ainda confia em Pedro. Ele confia nele. Porque, vamos lá para João, para a gente ver aqui, Pedro. É da hora. Eu estou terminando, tá bom, gente? Prometo. João, cadê você? João 21, amém? João 21. 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Isso, minha gente, foi depois que Jesus ele já tinha negado Jesus. Ele já tinha pecado, ele já tinha entregado o Senhor. Porque a forma como ele pecou foi entregando o Senhor. Não conheço esse. Quem é esse? Não sei quem é. Amém? E aí o Senhor olha para ele e diz isso. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e levará para onde você deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual pediria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que os discípulos, a quem Jesus amava, o seguia. Estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? E aqui eu quero achar onde ele fala, mas... Amém. Então aí, gente, ele está perguntando, ele está confiando em Pedro. Amém? Mesmo diante de tudo. Amém?
E é isso. E Pedro, ele faz o que depois? A gente sabe que Pedro evangelizou muita gente. Pedro disse o quê? Levanta-te e anda. Ele curou paralíticos. E é para isso que o Senhor nos chama. Ele nos chama para a gente se erguer, para que a gente possa erguer outras pessoas também. Ele nos confia isso. Amém? Então se levante, porque existem pessoas precisando do teu apoio. Tem pessoas que precisam desse Jesus e é só você que vai alcançar. Amém? Você precisa estar de pé. Assim como Pedro, que não se conformou. Que não diz, ai meu Deus, e agora? Eu pequei, eu vou entrar dentro do buraco, viver sozinho. Vou voltar a pescar. Eu sou comum mesmo. Ele não fez isso. Ele caiu e se ergueu e levantou pessoas. Sabe, eram multidões que seguiam Pedro. Porque ele ensinava com verdade o que o Senhor falava. Amém? Sobre Jesus. Então, queridos, vamos lá para Filipenses. Só para encerrar. Filipenses 3. Treze. Irmãos, não penso que eu já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então essa é a forma da gente se levantar. Esquecendo. Aprendendo muito também com o fracasso, porque isso é importante. Não retornar à queda é muito bom. Amém? E é por isso que a gente se alegra, porque quando a gente cai, a gente está aprendendo. Então você precisa aprender com o fracasso. Você precisa aprender com a sua queda. Você precisa aprender com o seu erro. Porque se você se ergue sem aprender com o erro, a probabilidade de você cair de novo é de 100%. Amém? Então se erga de verdade. De verdade. Aprendendo. Não retorne para lá, porque lá não é o seu lugar. Não retorne. Esteja onde o Senhor ele te chamou. Porque a gente o quê? Esquece das coisas que para trás fica e faz o quê? Avança. Amém? Não é só esquecer. Não é só se levantar. Se levantar para ficar parado, gente. É a mesma coisa de estar caído. A gente se levanta e a gente avança. E é com o aprendizado da queda que a gente se ergue e consegue avançar. Então aprenda. Caiu. Veja onde você errou. Seja humilde, assim como Davi. Para reconhecer onde você errou. Olha, eu errei nisso. Ó Senhor, eu fiz isso. Eu não vou retornar a isso. Não é o meu lugar. Eu não vou fazer mais. Aprenda. Porque se tem uma pessoa que gosta de ensinar, é o Espírito Santo. É Ele. Amém? Então Ele vai te instruir, queridos. Não permaneça na queda, mas avance para o alvo. Amém? Para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém?